A paz do Senhor para todos, nessa noite maravilhosa que o bondoso, eterno, maravilhoso Deus nos concedeu mais uma vez. Que privilégio enorme poder desfrutar das maravilhas do Senhor. Meus amados irmãos, estamos aqui com mais um desafio de estarmos comentando a lição de número 7. Lição de número 7, que será ministrada dia 18 de fevereiro. Essa lição tão importante, fundamental, falando sobre o ministério da igreja. Senhor, te louvamos nesta oportunidade que estaremos fazendo uso da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa, de maneira ímpar, abrir o nosso intelecto, dar-nos entendimento para compreender aquilo que a Tua Palavra tem para falar para nós. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus amados, com imenso prazer, vamos estar falando da lição 7 desse trimestre. Já estamos caminhando para o final. Caminhando para o final. 7ª lição, restará apenas 6 lições. Lição de número 7. O título desta lição fala o ministério da igreja. Ministério da igreja. O texto áureo desta lição, e ele mesmo deu, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu uns, não deu só para um, deu para uns. Se é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A nossa verdade prática. Olha a informação da nossa verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover maturidade de seus membros. Os dons ministeriais, diferente de dons espirituais, foi dado como objetivo de edificar, promover a maturidade de seus membros. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo 11 ao 16. Eu gostaria de fazer em 2 etapas esta lição. Após eu ler essa leitura bíblica em classe, eu vou apresentar e pontuar o assunto da lição na introdução. Depois estaremos só fazendo uma rápida abordagem do texto que o comentarista coloca como base para nossa lição, pois eu vejo que esse texto ele tem informações válidas para nós refletirmos sobre esse desenvolvimento, a funcionalidade desses dons ministeriais. Então, vou ler o texto da leitura bíblica em classe, apresentarei junto com a introdução os 3 pontos da nossa lição de maneira rápida, só para que os irmãos que ministram em escola bíblica dominical possam
ter um breve entendimento como ministrar uma lição através da introdução, como alcançar os objetivos, linkando a introdução com os 3 pontos da nossa lição. Leamos a leitura bíblica em classe. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que aquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O comentarista, ele, através da introdução do plano de aula, ele aborda coisas importantes. Ele apresenta a lição e dá 3 objetivos. Isso é fundamental para um professor que possa alcançar esses 3 objetivos. E ele vai e deixa essas 3 dicas aqui no plano de aula do professor. Ele fala que o primeiro objetivo é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observado na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Então ele fala que o primeiro ponto, o primeiro objetivo a ser alcançado é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observado na antiga aliança e praticado pelos crentes na nova aliança. Primeiro objetivo. O segundo objetivo, ele dá como dica, é para elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Terceiro, explicar as qualificações de natureza moral, social, exigida para o exercício ministerial. Então, esses são os 3 objetivos da lição que o comentarista deixa como dica para que o professor possa alcançar esses objetivos. É sempre bom o professor estar com esse objetivo em mente para que possa alcançar junto com seus alunos esses objetivos, sempre atentando para cada objetivo possa fazer uma aplicação para a vida da classe que você está adiante ministrando. Vamos lá agora partir para a introdução desta lição. Eu vou falar sobre a introdução, depois fecharemos o vídeo e abriremos um outro vídeo para falarmos sobre o texto de Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 16. Mas na introdução eu quero deixar aqui dicas para que possamos ministrar uma excelente aula junto com os alunos. É sempre bom requerermos a participação dos alunos para absorver tudo aquilo que eles estudaram. E como professor, nós devemos observar, atentar para interagir junto com esses alunos a sua participação sucinta e rápida. Até porque a nossa aula
nossa escola dominical, o professor tem em média de 50 a 60 minutos para ministrar uma aula. E se você elaborar e planejar bem a sua aula, você consegue planejar a aula em 45 a 50 minutos com participação ativa, sucinta dos alunos. Vamos lá. A nossa introdução, amados, ela é uma introdução pequena. Mas se atentarmos para a introdução, é aquilo que vai introduzir o assunto. Se eu tiver em mente os 3 pontos da lição, eu posso linkar cada parte da introdução com os tópicos da lição. Aí eu vou estar evitando de estar lendo parte ou toda a lição, lendo toda a lição, né? Que o objetivo é você ler só parte de assuntos relevantes e fazer pequenos comentários e aplicar para os dias de hoje. Então, atentamos para este ponto. Vamos lá. Primeiro, eu vou ler toda a introdução, depois vamos estar pontuando a introdução. Introdução. Nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que de modo bíblico todo cristão exerce o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal que habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Nesse sentido, todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. A introdução. Agora eu vou estar pontuando essa introdução e linkando junto com os 3 tópicos. A introdução introduziu sobre os 3 assuntos. Aí eu vou aqui pontuar para que eu e você possamos entender de maneira bem simples como alcançar esses 3 objetivos através da introdução. O primeiro ponto, ele começa ali primeiramente. A primeira parte aqui é a introdução, né? Nessa lição veremos o ministério e suas diferentes funções e ofícios. Mas ele começa a falar do primeiro ponto aqui, Primeiramente, mostraremos que de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, sacerdócio real, não há diferença entre o membro e a liderança. Nesse sentido, todos são sacerdotes de Deus. Esse é o primeiro ponto. A introdução aponta para o primeiro ponto. E como eu vou linkar essa introdução com o primeiro ponto? Aí eu tenho que ter a visão de grifar partes do primeiro ponto. O primeiro ponto está dividido em 3 subtópicos. Eu não vou ler todos os 3 subtópicos. Eu vou grifar partes desses 3 subtópicos do primeiro tópico para poder abordar o assunto do sacerdócio. Para falar sobre o sacerdócio no Antigo Testamento, sacerdócio na Nova Aliança e o sacerdócio real, que é a nova aliança que nós fazemos. Ele vai falar sobre o sacerdócio no Antigo Testamento. Então, vou linkar esses pontos na introdução. Primeiro ponto da introdução, com seus 3 subtópicos,
do primeiro ponto. Sacerdote na antiga aliança, na era patriarcal, através da família tinha um chefe que exercia o sacerdócio, oferecia sacrifício. Eu vou linkar essas partes. Então, eu vou pegar um ponto, uma parte de cada subtópico para poder ler e trazer o exemplo para a lição e não ficar preso muito tempo lendo nesse ponto da lição. Então, primeiro ponto da introdução vai falar sobre mostrar de modo bíblico todo cristão exerce ministério sacerdotal que habilita a ministrar diante de Deus. Então, o objetivo da lição é mostrar na aplicação para cada pessoa, como crente e indivíduo, que ele está habilitado diante de Deus a ter acesso ao trono da graça, pelo sangue de Jesus. Esse é o objetivo do primeiro ponto, mostrar que nós não precisamos de estar preso a pessoas para acessar ao trono da graça. O escritor aos Hebreus que nós temos livre acesso. Então, com confiança e coração inteiro diante de Deus, podemos, como um sacerdócio real, nos apresentar ao trono de Deus como sacrifício vivo. Para quê? Para adorar, para bendizer, para orar. Como sacerdote, podemos ministrar diante do Eterno. Então, com esse ponto da introdução, o importante, o objetivo primordial aqui é mostrar que nós temos liberdade como crente em Cristo Jesus e não precisamos de atalho de pessoas que possam fazer por nós. Nós temos liberdade de chegar diante de Deus. O primeiro ponto vai falar sobre o quê? Sobre o sacerdote do Antigo Testamento. E vai dar os exemplos sobre a doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. E sobre o resgate dessa doutrina do Novo Testamento na Reforma Protestante, 1517. Porque até então, antes de 1517, quando a igreja se tornou religião do Estado, se ficou preso a uma pessoa. Através da Reforma Protestante, foi resgatado o princípio dessa nova aliança. Segundo ponto. O segundo ponto é logo após. Olha o que vai dizer o segundo ponto. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a igreja e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Esse é o segundo ponto. O que o segundo ponto vai tratar? O ministério quíntuplo, os dons ministeriais. Dons ministeriais e dons espirituais são completamente diferentes. O ministério quíntuplos, os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor ou mestre, são que vai trazer perfeições para os ministérios. Os ministérios desenvolvidos pelo aperfeiçoamento desses 5 ministérios. Esses 5 ministérios têm a responsabilidade de desenvolver na igreja local os ministérios. Paulo cita no capítulo 12. Então é através desses 5 ministérios que o serviço na igreja é feito com perfeição. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores ou mestre. Esses 5 ministérios têm o objetivo de gerar ministérios ou serviços
na igreja local. O que o segundo ponto vai tratar? Vai falar sobre os 5 ministérios. Aí ele vai tratar depois a parte dos diáconos e dos presbíteros. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto da nossa lição. Olha que eu estou lendo a introdução. De maneira simples, objetiva, tentando alcançar os 3 objetivos, não podemos esquecer isso em mente, os 3 objetivos, linkando a introdução, e linkando a introdução com seus tópicos e subtópicos. Aí após esses 2 pontos, aí não fala o terceiro ponto. O terceiro ponto, onde está o terceiro ponto, pastor Rodrigo? Se você já finalizou a leitura da introdução. O terceiro ponto está lá em cima. Olha aqui, ó. Nesta lição veremos o ministério e suas diferentes funções e ofícios, vírgula. Aí ele vai dizer, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Qualificações bíblicas para o exercício do ministério. Tem qualificações morais e sociais. Então, o terceiro ponto está lá em cima na introdução. E quais são as qualificações do terceiro ponto? O terceiro ponto vai falar das qualificações. A natureza moral, a natureza social e a qualificação para o ministério. E muitos de nós nos preocupamos muito com a qualificação, com a formação teológica, ou pelo talento, e esquecemos das 2 qualificações fundamentais, moral e social. Na escolha dos diáconos na igreja primitiva, no capítulo 6, a primeira qualificação que os apóstolos pediram foi reputação. Homens de reputação. Quer ver? Vamos ler que a gente possa se enganar aqui. É Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Vamos ler aqui. Já. Achamos para procurar. Tá. Vou pegar na lição. Atos capítulo 6, versículo... versículo 3, 6, 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Primeira qualificação que os apóstolos pedem para a igreja primitiva, para resolver o problema da murmuração acerca da viúva. Não eram murmurações, era uma murmuração dos gregos e dos hebreus. Era um conflito entre os dois. Então a reputação, o requisito dos apóstolos para a igreja primitiva, para escolher entre eles, porque a igreja deveria escolher a membresia na assembleia, para escolher tinha que ter boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Aí depois vem cheio do Espírito e sabedoria. A reputação é fundamental, irmãos. Muitas das vezes elegemos pelo talento e esquecemos de olhar a reputação do indivíduo, da indivídua, para o exercício do ministério, para o exercício do serviço do reino de Deus. Por isso que os apóstolos vão dizer que era um importante negócio e precisaria ter reputação, testemunho, sem repreensível. Se nós formos olhar as qualificações dos diáconos e presbíteros que Paulo fala para Timóteo e para Tito, uma lista enorme de qualificações morais e sociais. Precisamos atentar para isso. Então, irmãos, essa
é a primeira parte desta lição. Através da introdução, linkar com os 3 subtópicos a nossa lição e ministrar uma aula que possa ser participativa, com experiência dos irmãos, com experiências sucintas, de assuntos que esteja ligado à lição e não assuntos paralelo à lição. Aí nós temos que ter a graça, a sabedoria de Deus para que, quando surgem assuntos que não estão interligados à lição, possamos ter sabedoria de Deus com educação para podermos voltar e trazer de volta os irmãos para a lição. Não deixe de estudar a lição. Medite na lição. Faça apontamento na lição. Leia, escreva, anote, mas sempre lembrando que o seu planejamento será o sucesso da sua boa ministração. Então aqui eu dei dicas para que possamos, de maneira rápida e objetiva, alcançando os objetivos, aplicando a lição, porque é fundamental aplicar a lição. A conclusão, assim como nós lemos a introdução, podemos também estar lendo a conclusão. Se você for ver a conclusão, o objetivo do comentarista é realçar sobre o sacerdócio real, a liberdade de expressar e chegar diante de Deus que eu e você temos. E muitas pessoas estão presas a fulano, a alguém, por causa de um dom, e se esquece que eu e você, como sacerdote de Deus, podemos ministrar diante do altar de Deus. Podemos chegar diante do altar de Deus e apresentar as nossas queixas em oração. Podemos chegar diante de Deus e apresentar o nosso louvor como ministro no altar da nossa adoração. Podemos ler a conclusão. Leiamos a conclusão. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal, o objetivo aqui, dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo a outro diante de Deus. Você não precisa de A e nem B, não. Você não precisa de intermediários para chegar diante de Deus. Você tem livre acesso para chegar ao trono de Deus e dizer: Abba, Pai, eu estou aqui. De chegar diante de Deus como sacrifício vivo e apresentar o seu corpo e confessar ao Senhor com fruto dos lábios, como o escritor aos Hebreus diz, que confessam o nome do Senhor. Você tem esse livre acesso. Aí ele vai dizer mais na conclusão: diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos que também Deus pôs na igreja alguns para exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Meus amados, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que através dessa lição possamos despertar para o exercício e o serviço de Deus, que possamos, como sacerdócio real, nos apresentar diante de Deus, como ao sacerdócio real possamos anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que essa lição possa ricamente falar ao seu e ao meu coração, e internalizar e colocarmos em prática, aplicando na nossa vida diária. Que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com você e comigo. Amém.